Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Então eu era uma criança hiperativa, uma criança que não conseguia ficar sentado para assistir uma aula, não conseguia me concentrar muito tempo naquele momento. E eu sempre tive uma facilidade muito grande de autoaprendizado. Então eu não conseguia prestar atenção na escola, eu não conseguia assistir a aula sentado, eu tinha que ficar em pé no fundo, eu era da turma do fundão, e eu gostava de ficar em pé assistindo a aula. Um cara que vê a vida de outra forma, que não consegue se adaptar tanto àquelas coisas fechadas de que tem que ser assim. Ele percebeu o meu jeito de estudar, o meu jeito de aprender. E ele me incentivou, me apoiou muito. E eu fui muito bem em química muito por conta disso. E ele é farmacêutico. E aí eu decidi que eu ia estudar, porque ninguém ia tirar o conhecimento, meu diploma. Isso é uma coisa que ninguém ia nunca tirar da minha vida. E eu podia perder muito tempo da minha vida jogando futebol, ou talvez desse muito certo. Não sei, mas naquele momento eu tinha que fazer uma escolha. E aí, naquele momento, todo mundo falou: Thiago, você é maluco, cara. Você está com uma carreira em ascensão, o próximo coordenador do curso é você. Muito possivelmente, como você está estável na cidade e tudo mais, você vai ser diretor dessa faculdade, você quer abrir mão de tudo isso, quer abrir mão de uma carreira? Eu falei: quero. Então a gente tem que se colocar no papel de aluno e de aprendiz, né? O eterno aprendiz pro resto da vida, e não tem como. Muito bem, senhoras e senhores, começando agora mais um episódio aqui, né, da nossa Academia do Farmacêutico, e dessa vez nós estamos recebendo nada mais nada menos do que Thiago Bocalon, um super farmacêutico, uma pessoa, sobretudo, que eu particularmente admiro muito, que faz um trabalho não só, né, dando incremento na parte técnica aqui no Brasil, naquilo que tange a nossa profissão, mas, sobretudo, um trabalho que deixa um legado para futuros farmacêuticos que talvez nem eu e nem ele iremos conhecer, talvez estaremos já aposentados, mas é um trabalho tão bonito que ele ecoa o tempo. Então, Thiago, seja muito bem-vindo aqui na academia. Para todos nós é um grande prazer receber você, tá? Do fundo do coração. E, meu caro, eu queria já começar trazendo uma pergunta para você, tá? Que é o seguinte: Thiago, a gente quer muito entender como é que você pensa, a gente quer muito entender como é que você chegou até aqui, e eu acho que nada mais justo que a gente entender quem que era o Thiago lá atrás, cara. Quem que era? Eu não vou nem perguntar da faculdade, Thiago, vou perguntar direto no colégio. Como é que era o Thiago no colégio? Como é que era o Thiago brincando nas ruas da sua cidade? Fica à vontade, meu caro. Bom, Inácio, primeiramente, muito obrigado pelo convite, cara. Obrigado mesmo, é um prazer imenso estar aqui batendo papo contigo. Você sabe que eu gosto muito de conversar contigo, tenho um apreço muito grande por você. E a gente cresce muito quando conversa contigo, então é um prazer imenso estar aqui hoje. Você falou uma coisa antes de responder essa pergunta, que é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, e eu sempre digo isso para os meus alunos: é sobre deixar um legado, né? Quem você quer ser no futuro. Porque a gente morre 2 vezes nessa vida, né? Quando o nosso corpo físico morre, e a segunda vez que a gente morre é quando a última pessoa fala de você. Aí você morreu de vez, aí você deixou de existir de vez. E tem pessoas que deixaram um legado na história e elas são lembradas até hoje: músicos, atores, escritores, pintores, enfim. E a gente tem muitos profissionais também que deixaram o seu legado. Então eu sempre digo isso para as pessoas, né? Thiago, mas como é que eu vou deixar um legado aqui na minha cidade, morando no interior do Brasil, tendo uma farmácia? Cara, você quer deixar um legado, você pode até virar nome de rua da sua farmácia. Desde que você... nome de rua da sua cidade, né? Desde que você faça um bom trabalho e seja lembrado como um profissional de referência.
E aí as pessoas vão querer te homenagear, e você vai virar um legado lá na sua localidade. Então eu falo muito isso para os meus alunos e eu digo que eu quero deixar um legado. Eu não quero morrer tão cedo pela segunda vez. Eu quero deixar um legado e é isso que eu venho trabalhando a cabeça das pessoas, né? Porque é uma coisa completamente disruptiva o que a gente vem fazendo na questão de consultórios farmacêuticos. Eu sei que daqui a pouco vai ter muita gente falando sobre isso, vai ter muita gente querendo vender curso sobre isso, vai ter muita gente aí falando daquilo que não vive. Mas quando eu comecei, as pessoas até me chamavam um pouco de maluco e começa aí um pouco a minha história, né? Quando eu era moleque aqui no interior do Paraná, que eu voltei para cá, né? Depois eu conto tudo isso. Quando eu era moleque, que eu brincava nas ruas aqui, que eu ia para a escola, cara, eu era um garoto problema, tá? Mas não era um garoto problema daquele que dava problema pro meu pai, porque eu podia me envolver com briga, droga, esse tipo de coisa, não. Eu sempre fui um cara hiperativo, muito, fui uma criança hiperativa, mas naquela época não se diagnosticava isso, não tinha, lá, os neuropediatras com tanta facilidade de acesso que nem a gente tem hoje, né? Então eu era uma criança hiperativa, uma criança que não conseguia ficar sentado para assistir uma aula, não conseguia me concentrar muito tempo naquele momento. E eu sempre tive uma facilidade muito grande de autoaprendizado, uma facilidade muito grande de aprender sozinho lendo os livros em casa. Então eu não conseguia prestar atenção na escola, eu não conseguia assistir a aula sentado, eu tinha que ficar em pé no fundo, eu era da turma do fundão, e eu gostava de ficar em pé assistindo a aula. E às vezes eu me mexia e tudo mais. Só que naquele tempo muito rígido de colégio, era um colégio particular, um colégio regido por freiras e padres, enfim, aqui não era um seminário, mas era regido por freiras e padres, a gente fala até o colégio das irmãs. Eu tinha muito problema com isso porque eles não aceitavam que eu assistisse a aula em pé. E aí eu não conseguia aprender sentado. Então eu era extremamente hiperativo, eu era aquele cara que tinha muita energia, que gostava muito das aulas de educação física, fazia tudo que era esporte, me dou bem em tudo que é esporte até hoje. É um cara que na hora do recreio só queria saber de explodir energia, sair correndo para tudo que era lado, o que eu menos queria era sentar, lanchar e comer, sabe? Eu queria mesmo era extravasar energia. Então o Thiago é esse cara desde criança, um cara que tem muita energia, um cara que vê a vida de outra forma, que não consegue se adaptar tanto àquelas coisas fechadas de que tem que ser assim. Eu sempre questiono, desde muito pequeno, eu questiono por que tem que ser assim. Me dê um motivo que me explique por que eu tenho que assistir a aula sentado e não posso assistir em pé se eu aprendo em pé e não sentado, né? Então, eu dei muito problema na escola sem ser um cara problema. Eles olhavam para mim como alguém que criava problema, mas o problema não estava comigo, né? A gente sabe do modelo de ensino todo engessado que a gente tem hoje, que há muitos questionamentos e tudo mais. Então o Thiago é isso, cara. O Thiago é desde criança uma pessoa extremamente cheia de energia, um cara autodidata, sempre desde criança autodidata, e um cara que tem muita energia e gosta muito de esportes, gosta muito de cuidar da saúde, tanto mental quanto física. Que maravilha, Thiago. Cara, como que aparece a farmácia? Agora eu já tô te imaginando aqui no segundo grau, pensando em vestibular. Cara, aconteceu da seguinte situação. Eu tinha um professor de química e eu ia muito bem em química. Adorava química, então eu deslanchava nas aulas de química, assim, absurdamente. Porque esse cara me entendia. O professor Clayton, ele me entendia. Até porque ele não é um cara muito mais velho do que eu, então quando ele começou lá das aulas de química, ele pegou mais ou menos a minha turma e ele era, sei lá, ele deve ter uns 10 anos mais velho do que eu no máximo. Então ele era um cara que me entendia, ele era um cara jovem. E quando eu tava lá, na época se chamava em segundo grau, né, que foi quando ele começou a dar aula para mim, ele percebeu o meu jeito de estudar, o meu jeito de aprender. E ele me incentivou, me apoiou muito. E eu fui muito bem em química muito por conta disso. E ele é farmacêutico. E é um farmacêutico aqui da minha cidade de muitos anos. O pai dele tem a primeira ou a segunda farmácia aqui da minha cidade também. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Se esse cara me ensinou a ver as coisas do jeito que eu gosto, ele é farmacêutico, é farmácia que eu vou fazer. E aí deu uma mudança total, porque como eu disse, eu sempre gostei muito de esportes. Eu fui jogar uma competição, foi em Campo Mourão, no Paraná, aqui no Paraná, fui para Campo Mourão jogar uma competição, e lá tinha um olheiro do Coritiba Futebol Clube. E esse olheiro, então, tinha 16 anos mais ou menos, esse olheiro, então,
veio lá conversar comigo porque queria que eu fosse jogar lá em Curitiba, na base do Coritiba, né? E eu cheguei em casa todo empolgado, conversei com meu pai, passei o telefone das pessoas pro meu pai, e na época não existia nem celular, nem internet direito para pesquisar e tal. Meu pai entrou em contato por telefone, o cara convenceu ele de que era um bom negócio, e eu, com 15 para 16 anos, rumei para Curitiba. E aí eu fui terminar lá o meu segundo grau, fazer o segundo ano do segundo grau, o terceiro ano do segundo grau, e eu tava lá disputando campeonatos de categoria de base. E aí chegou o momento que eu terminei o terceiro ano e falei, bom, eu preciso fazer vestibular, né? Eu preciso começar a estudar, então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer farmácia. Ok, comecei, fiz o vestibular, passei em farmácia, comecei a fazer farmácia e aí chegou um momento que eu tive que escolher, né? O que eu vou fazer da minha vida agora? Porque aí a minha faculdade passou a ser integral, até então era um período só, de repente passou a ser integral. Naquela época que a gente fazia farmácia em 3 anos, aí você escolhia depois um de análises clínicas e um de indústria, se quisesse, né? Senão você podia fazer só os 3 e era bacharel em farmácia. E aí chegou aquele momento que eu precisava decidir o que eu vou fazer da minha vida, né? Enquanto todo mundo botava na minha cabeça, vai jogar futebol, você vai ganhar muito dinheiro, vai jogar futebol. Eu comecei a pensar, falei, pô, peraí, tô com 17 para 18 anos. Todo mundo que eu tô vendo dessa minha idade tá sendo emprestado para times menores e tá voltando às vezes machucado, sem receber salário. O cara não estourou até agora, não estoura mais. Era isso que eu tava vendo, sabe? Se o cara não estourou, não pegou profissional ali até aquela idade que eu tava, ele não vai pegar mais. E aí eu decidi que eu ia estudar, porque ninguém ia tirar o conhecimento, meu diploma. Isso é uma coisa que ninguém ia nunca tirar da minha vida e eu podia perder muito tempo da minha vida jogando futebol, ou talvez desse muito certo. Não sei, mas naquele momento eu tinha que fazer uma escolha. E aí um moleque de 17, 18 anos teve que ter a maturidade de saber o que é pra vida e fazer a melhor escolha. E eu fiz muito mais com a razão do que com o coração, né? Entrei na faculdade de farmácia e da mesma forma lá é tudo mais liberal, mais tranquilo do que um colégio, né? Digamos assim. E lá eu encontrei a minha forma de estudar. Lá eu aprendi a estudar de verdade. Porque lá eu comecei a ter contato com livros técnicos, e como a minha forma de aprendizado era muito lendo livros, sempre foi, então eu tinha muita curiosidade, levava muito livro técnico para casa, e eu chegava como a gente já tinha as ementas das aulas, já tinha um cronograma de aulas, então eu já chegava na aula meio que sabendo tudo que ia ser dito na aula, porque eu antecipava o estudo. Muito autodidata mesmo, sabe? E aí eu passei o período inteiro da faculdade, foi onde eu me encontrei, onde eu criei a paixão pelo estudo mesmo. E, Thiago, a gente poderia dizer que você foi um bom aluno na faculdade? Dá pra gente colocar esse... Sim, eu fui um bom aluno. Eu não fui aluno nota 10, mas eu nunca reprovei na faculdade, não pegava dependência. Mas eu sempre fui um aluno, assim, que eu estudava para tirar a média, sabe? Porque na minha concepção, o que ia na prova não é exatamente o que eu sabia. Porque a gente sabe que tem muito conhecimento por trás daquilo que é pedido em prova. Então eu estudava para prova, então eu tinha que saber o seguinte, bom, para prova eu preciso saber isso aqui. Ah, beleza, eu sabia aquilo para prova, mas eu queria aprender para aplicar, eu queria aprender para prática, porque na minha concepção só a teoria não servia nada. Então eu tentava transformar tudo que é teoria em prática. Que legal. Essa era a grande diferença daquilo que eu fazia para a galera que ia lá, tirava 10 e tudo mais. E hoje, Nácio, eu vejo uma curiosidade que foi até um dos temas que eu tratei com alunos meus de mentoria, que eu pedi para eles fazerem o seguinte exercício. Olhem para as pessoas nota 10 lá atrás, para as pessoas do colégio que eram nota 10, para as pessoas da faculdade que eram nota 10, olhem para elas em que posição eles estão hoje. A grande maioria não estão em posição de chefia, não estão em posição de destaque. Essas pessoas, em algum momento da vida, elas ficaram presas ao sistema. E hoje a grande maioria delas é funcionário de algum lugar aceitando um salário mísero, reclamando da vida, reclamando seja lá o que for, mas eu não vejo nessas pessoas sucesso. Né? Enquanto que eu vejo daquela galera minha, que era a minha turma de colégio, a minha turma de faculdade, que era todo mundo, digamos que mediano em notas, mas assim, uma visão de mundo diferente, uma visão de mercado, já pensando em empreendedorismo, já bolando coisas naquela época. A gente já dava jeito de fazer festas para arrecadar grana, para ter dinheiro, enfim, a gente se virava, essa era a grande verdade, a gente se virava. E eu vejo essas pessoas hoje em posições de destaque, sabe? Em posições de
ou elas são proprietárias de bons negócios, ou elas têm altos cargos em empresas grandes, sabe? Então algo que eu notei, né, desse período que eu passei, assim, porque eu falo, pô, eu comecei a querer entender da onde que eu tinha conseguido dar certo na profissão. Né? Foi uma pergunta que me fizeram um dia, como é que você deu certo na profissão sendo um aluno mediano? Eu comecei a pensar, falei, cara, todos os alunos medianos desde então deram certo, a grande maioria deles. E os nota 10, não sei porquê, em algum momento, talvez porque eles ficaram presos ao sistema, né? Não sei, pode ser. Que legal, cara, que legal. E você teve estágio, teve, sei lá, algum direcionamento, uma pessoa que você respeitava, admirava, meio que falou: "Olha, Thiago, pelo seu perfil, essa área pode ser boa". Não, como é que você, no finalzinho, foi trilhando até chegar no mercado, né? Tá. Primeiro, porque em laboratório, para fazer análises clínicas, eu quebrava tudo que era vidraria. Parolhado. Era ajeitado, né? Cara, eu era desajeitado para laboratório, para manipulação. Já pensa o professor, pensa: "Putz, essa é a turma do Thiago". Cara, eu era muito desajeitado, eu não conseguia trabalhar em laboratório e depois eu tinha um problema com trabalhar em local, em ambiente fechado, que você não podia conversar com as pessoas. Eu sempre fui muito comunicativo. Sim. Sempre fui uma pessoa, meu pai e minha mãe sempre tiveram um comércio. Meu pai teve restaurante 30 anos, minha mãe teve loja de roupas durante muitos anos. Olha. Então eu sempre fui muito comunicativo, Aham. né, desde criança. Então eu não conseguia ficar fechado num laboratório muito tempo conversando com uma ou duas pessoas. Eu preciso de movimento. E aí, cara, o professor Cassiano Correr foi meu professor de graduação. Cara, hoje é uma referência em farmácia clínica no Brasil. E ele foi meu professor na graduação e eu gostava muito das aulas dele, porque eram aulas teórico-práticas, onde foi o primeiro contato que eu tive dentro da faculdade de farmácia com pacientes de verdade. Legal. E lá dentro da faculdade que eu fiz, existia uma farmácia escola. E quando eu fiz o estágio na farmácia escola, eu falei, opa, é isso que eu quero. Olha. E aí eu comecei a procurar estágios em farmácias comerciais. Eu falei, é isso que eu quero, mas também não é isso que eu quero, porque isso aqui é muito comercial e pouco saúde. Então, dentro da farmácia escola, você aplica todos os conceitos que você aprende, mas na farmácia comercial nem sempre, lá no balcão, né? Então, foi quando eu, faltando 6 meses para terminar a graduação, eu entrei numa pós-graduação na Federal do Paraná em atenção farmacêutica. Na época não se falava em farmácia clínica, não se falava em serviços. Se falava em atenção farmacêutica, em trabalhar o método Dader, basicamente, né? E desde então eu comecei a me aprofundar cada vez mais. E aí eu parti para o mestrado. E depois que eu parti para o mestrado, quando eu terminei o mestrado, eu ia entrar no doutorado, eu recebi um chamado aqui da minha cidade, né? Olha, a gente está abrindo faculdade de farmácia aqui e a gente quer professores e você como filho da terra e tudo mais, a gente quer que você venha para cá e venha dar aula e coordenar o estágio aqui na cidade. E aí eu terminei o mestrado, vim embora de Curitiba, voltei aqui para minha terra e de lá daqui não saí mais desde 2008, acho que foi. E de lá eu tô de 2008 até então eu tô aqui. E aí aconteceu muita coisa na frente, né? Mas fechando essa história da faculdade é mais ou menos isso. Foi quando eu comecei a ter aula com o Cassiano. Eu falei, cara, é isso que eu quero, é atender gente, é usar o meu conhecimento técnico de farmacêutico para atender as pessoas. Incrível. E aí, cara, me decepcionei com farmácia comercial, né? Eu vou querer saber disso aí, mas eu vou pegar um instante aqui para a gente registrar, porque assim, a gente tem contato com muitos farmacêuticos, né? Todas as semanas a gente fala com muitos farmacêuticos e tal. E Thiago, parece que é tão especial e às vezes ao mesmo tempo tão raro encontrar qual é o meio que algo que te, sabe, te salta aos olhos, que faz o coração bater mais forte e te dá talvez aquela sensação de é isso, né? Então, eu estou impressionado porque na minha percepção aqui você descobriu isso, ainda que depois você vai refinar isso inúmeras vezes, mas você descobriu isso relativamente cedo, né? Cedo. Achei isso, sabe, notório, assim, maravilhoso, né? Coisa Cedo, boa. eu conheço gente, profissionais Aham. que são lá da minha época de faculdade que ainda não se encontraram, Encontraram, né? E eu tô falando do início dos anos 2000. Teve gente que ainda não se encontrou nesses 18 anos aí de formação, quase 19. E para mim foi tudo muito cedo, assim, que eu coloquei um propósito na minha cabeça como farmacêutico de cuidar da saúde das pessoas, né? Então, desde que eu me formei, eu queria cuidar da saúde das pessoas.
melhorar a saúde das pessoas através da farmacoterapia, através do uso racional de medicamentos. E isso foi um foco muito grande, e é um foco muito grande até hoje na minha vida. Que legal, super especial, maravilha. Bom, aí me conta, aí tinha um lance com a farmácia comercial. Aí, cara, teve esse lance com a farmácia comercial. Eu fui fazer estágio em farmácia comercial, meu primeiro emprego, obviamente, para me manter no mestrado e tudo mais, foi manter na pós, manter no mestrado, foi em farmácias comerciais. Teve uma época que eu trabalhei das 11 da noite às 7 da manhã, uma farmácia, aberta a farmácia. Quem está em interior, às vezes tem aquele rodízio de plantão, a farmácia fica fechada, o cara fica dormindo, quando toca a campainha ele vem atender, né? Mas em Curitiba não tinha isso, bairro Boqueirão, lá na frente de um terminal de ônibus, então era movimento a madrugada inteira, né? E aí eu trabalhava a madrugada inteira lá, saía às 7 da manhã, chegava em casa às 8, dormia das 8 às 11, tomava um banho, corria para a faculdade, porque aí eu trabalhava no laboratório de análises ambientais da faculdade à tarde, mas aí eu tinha que pegar o almoço dos funcionários, que não sobrava muita grana, enfim, né? Eu tinha que pegar o almoço dos funcionários lá, e aí eu trabalhava à tarde no laboratório, fazia um lanche, ia direto para aula. Da aula eu saía direto para a farmácia. Então foi 2 anos assim, muito maluco, sabe? Muito malucos na minha vida. Tanto que eu demorei uns 3, 4 meses para reorganizar o meu organismo, né, para voltar ao horário, enfim, que foi quando eu fui chamado então para dar aula aqui na minha cidade. E aí, cara, eu tava com aquela de farmácia comercial, puta, mas é muito comercial, não, né, não é aquele sonho que a gente tem de ser farmacêutico, de exercer a profissão como farmacêutico, de você realmente usar os teus conhecimentos técnicos em prol da saúde. Não, cara, é comprar, vender, organizar caixinha, sabe? E aí teve uma época que eu peguei cargo de gerência e foi pior ainda, porque aí eu praticamente não ficava no balcão, eu tinha que ficar cuidando de números. Então foi uma decepção muito grande, né? Essa época que eu trabalhei em farmácia comercial, principalmente porque trabalhava em grande rede, né? E aí eu topei, então, falei, bom, vou deixar o doutorado para mais tarde, vou atender esse chamado da minha cidade, até porque eu vou voltar para perto dos meus pais, vou voltar para perto da minha família. A minha esposa também é daqui, na época ela também fazia faculdade em Curitiba. Ela é farmacêutica também? Não, ela é dentista. Ela é Legal, dentista. legal. A gente conversou lá, eu falei, ó, Tabata, eu tô voltando, e aí, quando você terminar o seu ano aí, você volta também. E acho que a gente vai ter nossos filhos lá, porque é interior, é mais tranquilo e tudo mais. E aí a gente vai ter oportunidades lá. Enfim, voltei para Dois Vizinhos, peguei a faculdade para dar aula, peguei a coordenação de estágio e tudo mais. E as coisas começaram a arrumar, comecei a fazer alguns investimentos aqui na cidade, e aí chegou um ponto que eu queria empreender. Porque, Inácio, chegou um momento, cara, que eu falava, meu Deus, eu vou de novo dar essa aula. Eu já estou há 4, 5 anos dando a mesma aula. E aí, quando você quer inovar, você quer fazer algo diferente, trazer algo disruptivo para dentro, o sistema te corta. O sistema te bloqueia, e aí você fica naquela, pô, mas aqui eu estou transcrevendo o que está escrito nos livros. O meu sentimento é esse, eu estou transcrevendo o que está escrito nos livros. Se eu aprendi pelos livros, as pessoas não precisam de professor para estar aqui. Então eu estou aqui num papel meio que de ponte, né? Que eu não estou criando nada, não estou mostrando nada de novo, eu só estou transcrevendo um livro. E aquilo começou a me deixar desgostoso. E eu enfrentava muito, Inácio, a questão das pessoas olharem para aquilo que eu ensinava e dizer assim, mas isso não funciona na prática, isso é muita teoria, isso é muito bonito no papel. E eu queria provar que funcionava, eu estava com aquilo engasgado dentro de mim, não, funciona, eu acredito nisso. E aí foi o momento que eu resolvi que eu ia abrir minha farmácia, e eu ia implantar um consultório, e eu ia fazer acontecer. E aí, naquele momento, todo mundo falou, Thiago, você é maluco, cara, você tá com uma carreira em ascensão, o próximo coordenador do curso é você, muito possivelmente, como você tá estável na cidade e tudo mais, você vai ser diretor dessa faculdade, você quer abrir mão de tudo isso, quer abrir mão de uma carreira? Eu falei, quero. Me chamaram de maluco, então é a hora desse. Então esse é o caminho, né? Então esse é o caminho, tá todo mundo dizendo que eu tenho que ficar aqui, então eu nunca segui as regras mesmo. Eu tenho princípios e quebro regras, essa é a grande verdade. Eu não quebro princípios, mas eu quebro regras. Legal. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu não quero me render ao sistema e eu vou abrir o meu negócio, vou botar um consultório farmacêutico rodar lá dentro. E aí comecei a minha farmácia,
Implantei o consultório, mas esse consultório não era efetivamente o consultório, porque você tem que trabalhar a gestão, você tem que trabalhar a gestão financeira, a gestão de estoque, a gestão de funcionários, enfim, toda a parte administrativa da farmácia. E aí chegou um momento que eu estava me perdendo na profissão de novo, porque a farmácia começou a me tomar muito tempo fora daquilo que eu queria, que era atender as pessoas. Dinheiro, beleza, grana ok, vida boa, viagens 2 vezes por ano com a família. Enfim, a gente fez um patrimônio legal, mas eu me perdi de novo. E aí chegou um momento, Inácio, que as grandes redes começaram a entrar na minha cidade. Uma cidade de 40 mil habitantes. E as grandes redes começaram a entrar aqui. Nesse momento, todas as farmácias daqui começaram a baixar. Todas. E aí eu comecei a ver amigos meus, colegas de profissão e amigos de muito tempo, né, desde antes da faculdade. Essas pessoas começaram a quebrar, essas pessoas começaram a entrar em depressão, essas pessoas começaram a perder realmente os seus negócios, né, farmácias antigas. E aí chegou um momento que eu falei, cara, o próximo sou eu, que, né, começou a baixar demais e eu não sei como recuperar, não posso brigar em preço, não tenho condições de ter o mix de estoque que eles têm, não tenho grana para colocar em nem espaço e não tenho grana para torrar para ficar dando desconto, porque a margem já é apertada, né? Nesse momento, comecei a ficar sem prolabore, comecei a atrasar boleto, comecei a perder a confiança dos fornecedores, comecei a ter que demitir funcionário, enfim, tudo estava se alinhando para o caos, né? E aí, Inácio, se tem um sentimento que me motivou a mudar tudo isso, foi a ira, sabe? Eu fiquei emputecido comigo mesmo, eu fiquei irado, assim, porque eu não abri o jogo para minha esposa quanto a isso, porque eu não queria jogar esses problemas para lá, e a gente sempre teve em casa as contas meio divididas, enfim. E, cara, o negócio era tão básico que eu não tive grana para pagar a conta de luz, só para você ter noção. Sabe? Eu não tive grana para pagar a conta de luz da minha casa, e minha esposa não sabia disso. E chegou um determinado momento que a companhia de energia elétrica chegou numa manhã para cortar a luz da minha casa. Eu fiquei muito puto, cara, comigo mesmo. Muito puto comigo mesmo. Porque eu falei, cara, não é possível. Não é possível que eu tô deixando isso acontecer. Onde que eu me perdi? Eu tava com tudo encaminhado, eu tava bem, Pô, eu olhava para aquela casona, aquele patrimônio e falava, meu Deus, cara, como é que eu deixei, né, uma conta de energia elétrica? Então eu senti uma ira, um desgosto muito grande, uma raiva muito grande dentro de mim. Eu falei, não, peraí, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir mais tarde, eu tenho que fazer mais coisas e eu tenho que me virar. Deixa eu sentar. Organizei meus pensamentos, sentei e falei, cara, o que eu sei fazer de diferente? O que eu sei fazer que ninguém faz? Eu tenho que ter alguma coisa que eu sei fazer que ninguém faz. Eu sou bom em alguma coisa, eu sei que eu sou. Eu falei, cara, eu abri essa farmácia com um propósito, que era ter um consultório, e eu abandonei esse propósito. Aonde foi que eu me perdi? Deixa eu voltar, peraí, vamos voltar. E aí eu me debrucei em criar protocolos, criar fluxograma de atendimento, criar um funil de vendas, criar tudo que eu botei lá dentro. E foi aí que eu comecei a recuperar o prestígio das pessoas da minha cidade. Porque aí as pessoas já tinham um bom relacionamento comigo, já me viam como bom profissional, como professor, enfim. Quando eu implantei o consultório, que eu comecei a aplicar toda aquela técnica que eu criei, eu comecei a ter clientes diferentes que eu não tinha antes, que começaram a enxergar valor no meu negócio e não preço, sabe? E muita gente que voltou para minha farmácia e falou assim, Thiago, eu tinha deixado de vir aqui porque você não estava mais atendendo. Que bom que é você de novo. Porque você só estava lá atrás no escritório todo dia. Eu chegava aqui para ser atendido por você e você estava lá no escritório todos os dias. E aí me deu um clique. Eu falei, peraí, cara, essa questão operacional eu posso delegar. E aí eu contratei uma contadora. Falei, olha só, você vai trabalhar dentro da minha farmácia, você vai fazer a gestão administrativa da minha farmácia. E eu quero me concentrar nos meus pacientes, nos meus clientes. Eu quero ter tempo para estar no balcão e no consultório. E eu só quero ver relatório no sábado ou na sexta-feira, ok? Ok. Então foi aí que eu dei a virada, sabe? Aí que eu virei a história da minha farmácia, comecei a me concentrar de novo nas pessoas, que era o meu principal ativo, e eu deixei toda a parte operacional na mão de outra pessoa que, enfim, fez toda a parte de crescimento financeiro, metas, projeções, porque entendia do assunto, porque sabia do assunto, né? E aí, cara, ex-alunos meus
começaram a vir atrás. Thiago, como é que você fez isso dar certo? Como é que você fez o consultório dar certo? Pô, não era só no livro, né? Agora é real, Como é que isso né? aconteceu? É Cara, real, olha que né? sensacional. E eu falei, cara, peraí, tem uma outra oportunidade de negócio Aham. aqui. Eu vou dar consultoria, não vou ensinar de graça isso, pô. Isso. Né? Eu passei uma madrugada inteira criando protocolo, fluxograma. Eu falei, não, eu vou prestar consultoria desse negócio. E aí comecei a prestar algumas consultorias em farmácias. Uhum. E aí algumas farmácias individuais começaram a me indicar para as redes das quais faziam parte. E aí eu comecei a dar consultoria para Legal, algumas redes legal. aqui no Sul. Uhum. E aí chegou um momento que eu falei, mas dá para criar um curso. E aí eu atendo muito mais gente. Uhum. E aí eu criei um curso presencial. E aí eu criei a empresa, né, chamada Evolua Pharma, que até 2019, eu trabalhei de 2016 a 2019 presencialmente, fazendo atendimentos, fazendo consultorias, dando cursos, enfim, tudo presencial. Aí chegou, cara, eu falo, minha história é cheia de altos e baixos, já te falei isso antes, né, minha história é maluca, porque chegou 2019, a gente começou a planejar ter um segundo filho, né, e aí minha esposa engravidou do segundo filho. E aí eu falei, cara, peraí, eu já tenho um de quase 2 aninhos, vai fazer 2 anos. A gente queria ter filhos muito próximos para crescer junto Legal. e tudo mais. E aí eu falei, não, peraí, cara, eu não tô curtindo o João, que eu tô passando muito tempo fora da minha cidade também, dando treinamentos e tudo mais, e no período que eu tô dentro da minha cidade, eu tô dentro da farmácia, então eu não tô curtindo muito o João. E aí, quando vem um segundo filho, eu acho que eu vou ter que estar mais presente dentro de casa também, porque vai sobrecarregar a Tabata com 2 crianças pequenas e tudo mais. E aí, quando nasceu o Caio, eu abandonei consultorias, abandonei treinamentos, falei, não, eu vou ficar só na minha farmácia de novo. E ótimo, a farmácia tá boa, tá tudo tranquilo de novo, a gente tá com uma ótima vida financeira de novo. Maravilha, eu vou focar aqui na minha farmácia. Aí, cara, num churrasco de amigos, conversando com o Rodrigo, que é um cara que vive do digital já há muito tempo, ele falou para mim, Thiago, pô, por que você não traz aquele teu treinamento que é tão legal pro digital? Eu falei, Rodrigo, isso não funciona, cara. Internet, você tá doido? Eu só sei dar aula em sala de aula, isso não funciona, isso aí não, para. Porque a gente vem de uma geração de pessoas que é de trabalho presencial, né? Isso para nós é uma mudança muito grande. E aí eu falei, não, Rodrigo, isso não vai funcionar. Ele falou, vamos testar? Eu te ajudo. Uhum. Falei, cara, o que eu tenho a perder, né? Cheguei em casa e falei, Tabata, olha só, o Rodrigo me fez essa proposta de ajudar a gente a vir pro digital. Eu falei, Thiago, você ama ensinar, Uhum. você adora fazer isso, você vai unir o empreendedorismo com o ensino, você ama fazer isso. Vai fundo, você vai ficar aqui, né? Você vai ficar na cidade, você vai conseguir fazer isso daqui. Uhum. E aí começou. Trouxe a Evolua Pharma, então, para o digital, num formato aí em 2019, onde a gente começou com alguns treinamentos. E em 2020, foi ali na metade de 2019, a partir de 2020 a gente tomou notoriedade nacional, e aí explodiu, Evolua, e explodiu tudo, e aí aquilo que eu queria de ter tempo com a família, acabou de novo, porque aí, cara, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Da Evolua, surgiram mais 2 negócios, né, então eu tinha a farmácia e a Evolua. Da Evolua aqui, surgiram mais 2 ramificações, uma chamada Go Pharma, que é uma empresa de gerenciamento social media para farmácias do Brasil inteiro. Por quê? Eu tinha que conversar com os meus alunos, porque eu precisava de posicionamento deles também em redes sociais, precisava mostrar aquele negócio, trazer a farmácia também para o meio de redes sociais. E aí toda farmácia tem lá uma empresinha de social media que faz postzinhos, né? E aqueles postzinhos são mais tabloides do que um estudo realmente feito. São empresas genéricas que trabalham muita coisa. E aí eu ia lá, eu tinha que fazer uma reunião com aqueles caras, e daí eles faziam o que eu pedia durante uma semana, depois já não faziam mais, 15 dias não faziam mais, e aquilo, cara, não tem sentido eu estar trabalhando com essas pessoas, porque eles não vão entender o que eu quero, né? Qual é o sentido do valor, e não de ficar postando produto, ficar postando tabloide. Aí eu chamei uma amiga, que tem uma empresa de marketing aqui na minha cidade, é formada em marketing, falei, Danusa, vamos fundar uma empresa de marketing, de social media para farmácias? Aí a gente bolou isso, elaborou essa ideia, beleza, a gente precisa de um designer. Falei, bom, designer eu tenho, que é quem trabalha comigo na Evolua. E aí a gente puxou também ele para dentro da GoPharma, e a gente criou então uma empresa que atende social media de farmácias do Brasil inteiro hoje, focada em valor e não em produtos. Legal. Tá? Mostrando o valor da farmácia do farmacêutico muito além do que vende de produto.
E além da GoPharma, surgiu uma outra necessidade minha, porque eu tinha uma pilha, um arquivo gigantesco lá no meu consultório, daqueles arquivos de ferro, assim, onde eu abria os gavetões e aí eu tinha que ficar procurando o protocolo de paciente, ficar procurando os prontuários, né? Eu falei, cara, isso aqui, eu tô perdendo tempo com isso, porque eu tinha que ficar folhando aquilo lá para lembrar das últimas consultas, o que que eu tinha feito, o que que tinha acontecido. Eu falei, não, eu preciso disso dentro do computador. E aí eu entrei em contato com algumas empresas, tentei adaptar o software dele àquilo que eu fazia aqui, deles, né? Não funcionava porque eu tenho protocolos muito próprios, né? Criados aqui dentro lá dentro da minha farmácia, que depois eu trouxe para os alunos. Aí eu chamei um programador, amigo meu, falei, Igor, é o seguinte, cara, eu preciso de um software para mim, assim, assim, assado, eu preciso trazer o meu arquivo para dentro do computador para eu ter facilidade de acesso aos protocolos e aos prontuários. Beleza, a gente começou a criar aquilo, o Igor olhou para mim e falou, mas peraí, você quer isso aqui só para você? Eu falei, cara, é pro meu uso. Não, isso aqui você tá maluco, isso aqui dá pra gente vender, vai ficar muito legal. E surgiu a Evox, gestão para consultórios farmacêuticos. E o Evox hoje também está vendendo no Brasil inteiro, que é um software de gestão para consultório farmacêutico. E aí, cara, então eu fiquei sem tempo, porque eu tinha a farmácia, a Evolua. É curioso, Duas né? aplicações. Porque a gente encontra muitas pessoas que pensam assim, você trabalha pela internet? Puxa, então você tem muito tempo. Cara, no presencial eu tinha muito mais tempo. Exato. Então faz um post, e o post, cara, para fazer aquele post você gasta um tempão, não é uma coisa veio à luz e você vai lá e registra. Assim como o Paulo tem, criaram um treinamento, criaram, né, toda uma linha de educação. Isso leva um caminhão de tempo, né? As pessoas falam que aí os nossos pais, né? Mas, pô. E aí, como é que fica em casa agora? Então, cara, e aí a gente chegou um momento que eu tava trabalhando das 7h30 da manhã até meia-noite, todos os dias, sábados, domingos eu trabalhava nos domingos de manhã, tinha turmas de alunos, e aí virou uma loucura de novo. Eu falei, cara, não é isso que eu quero, eu não preciso disso, né? O principal ponto foi que eu falei, eu não preciso disso para viver, eu não preciso de toda essa loucura. Eu vivo bem financeiramente, tenho meus investimentos, tenho uma vida muito boa, uma vida muito rentável, eu não preciso disso. E aí a gente começou a preparar algo então em casa, começamos a conversar e eu falei, Tabata, a gente precisa parar, eu preciso parar com alguma coisa, porque ela tem o trabalho dela, né? Eu falei, eu preciso parar com alguma coisa, porque primeiro que a minha saúde já começa a dar indício, a gente já não tem mais 18 aninhos, né? E aí eu comecei a deixar de fazer as coisas que eu gosto, que é jogar tênis, ir pra academia, fazer o meu pedal, enfim, eu comecei a deixar de lado algumas coisas que para mim eram prioridades antes, para me atolar em trabalho, e aí a gente começou a pensar, então, em abrir mão de alguma coisa. E aí, Inácio, chegou um momento que o meu propósito de vida ficou muito maior do que ele cabia dentro da minha farmácia. Porque o meu propósito de tratar a saúde das pessoas, ele começou a ficar limitado em 4 paredes. E eu consegui atender um número X de pessoas por dia, porque a gente é um só, a gente tem horários para atender as pessoas, e eu consegui atender um número X de pessoas por dia, minha farmácia atende um número X de pessoas por dia, e daquilo eu não ia conseguir passar. Então, eu conseguia fazer um bom trabalho na minha comunidade, mas eu queria mais do que isso. E eu comecei a enxergar nos meus alunos a oportunidade de, indiretamente, eu estar atendendo pessoas do Brasil inteiro, desde que eles utilizassem a metodologia que eu criei. Então, o propósito ficou muito maior e ele uniu a um outro sentido, que os feedbacks que a gente tem dos alunos é aquele assim, cara, tô de volta à vida, é para isso que eu me formei, é isso que eu quero ser farmacêutico, é isso que é ser farmacêutico. Então uniu 2 propósitos, sabe, que um é de cuidar do farmacêutico, trazer ele realmente para o lado clínico, para aquilo que ele se formou, e outro é cuidar da saúde das pessoas. Então a gente tomou uma decisão de desfazer da farmácia, vender, fazer uma sucessão, fazer algo assim. Cara, eu passei o ano de 2020 inteiro negando proposta de venda da minha farmácia. Muita gente queria comprar a minha farmácia, porque extremamente rentável, ticket médio muito acima da região, lucratividade muito acima da região por conta das consultas e das prescrições.
Mas chegou um momento que eu falava, cara, eu não quero vender por vender para acabar tudo isso aqui, né? Então eu precisava treinar alguém que entrasse lá, entrasse naquele conceito, entendesse tudo aquilo e levasse aquilo adiante, ou seja, que cuidasse dos meus pacientes. Foi quando eu encontrei a farmacêutica que entrou nessa vibe comigo. E aí primeiramente eu dei 10% da farmácia, né, para não perder ela e para treinar ela então, e agora nós estamos dia 20 de abril, no início de abril eu fiz a sucessão para ela, vendi para ela o restante da farmácia. E hoje, cara, o legal é que eu fico de manhã em casa com os meus filhos, porque eles estudam à tarde, dormem cedo, então eu fico de manhã em casa com eles, a Tabata sai trabalhar, a gente não tem mais babá para as crianças, dispensei a babá e a babá sou eu, cara. Então eu fico em casa de manhã com os meus filhos, tenho tempo para brincar, para curtir, pra gente sair, andar de bicicleta, pra gente, enfim, fazer o que quiser de manhã. À tarde eu venho aqui pro escritório e aqui a gente tem um andar de um prédio onde são as 3 empresas, fica tudo no mesmo lugar, então aqui eu consigo estar presente em todas elas. E aí eu fico aqui à tarde na parte de planejamento estratégico das empresas e à noite onde eu me concentro com os alunos para dar as minhas aulas. Então hoje eu trabalho 100%, né, full time em internet. Mas isso não quer dizer que é um postzinho para vender. Eu atendo pessoas todos os dias, né? Eu atendo pessoas todos os dias. Eu já tenho, cara, tá na casa dos 200 alunos ativos, em cursos ativos, em andamento. Ano passado a gente atendeu muito mais de 1.000 pessoas e para esse ano a gente espera bater mais de 2.000 pessoas. Então, Bom, a vida foi lá moldando essa e lá loucura. atrás com aquele insight do Rodrigo, então, né? Falando Lá atrás foi aquele insight do Rodrigo. Thiago, vem pro digital. Aquilo que ele... Primeiro momento foi assim, ele foi na minha farmácia e eu atendi a esposa dele no consultório. Ele falou, cara, por que você não ensina as pessoas a fazer isso? Eu falei, cara, eu ensinava as pessoas na faculdade, mas eu acho que as pessoas não levam muito a sério. Eu falei, não, cara, você não tem que ensinar na faculdade, você tem que ensinar quem é profissional. Porque a cabeça é outra, a mentalidade é outra. Você tem que ensinar quem é profissional. E aí, falei, cara, isso pode dar um curso, né? Então, criei o treinamento, enfim. E quando ele teve o insight de trazer para online, eu não acreditei. Eu demorei um tempo para entender que isso pudesse dar certo. Eu nem sabia que existia essa ferramenta chamada Zoom, por exemplo, que a gente dá aula pelo Zoom. Eu não sabia que existia isso. Eu falo, não, eu não quero dar um cursinho gravado. E aí, cara, as coisas foram acontecendo. E hoje a gente está aí no cenário nacional mesmo, né? Com reconhecimento de Conselho Federal de Farmácia, com reconhecimento de redes de farmácia, enfim. E trabalhando e crescendo e cada dia pintando coisas novas por aqui para ajudar e melhorar ainda mais, né, a nossa profissão. Eu sempre digo, Inácio, que a gente precisa, e precisa muito, deixar a profissão muito melhor do que a gente pegou, né? Que quando eu peguei a profissão, quando eu comecei a profissão lá no início dos anos 2000, a gente ainda era visto como uma obrigatoriedade dentro das farmácias. E o dono de farmácia não gostava de ter farmacêutico, que era um profissional caro. Mas realmente era um profissional caro, porque ele não fazia jus ao seu papel de farmacêutico, ele estava lá para entregar caixinha, né? E hoje não, hoje com o crescimento da farmácia clínica, dos serviços farmacêuticos, do conceito de atendimento ao cliente, né? As universidades de farmácia mudaram muito de 2013 para cá, 14 para cá, né? Depois das resoluções do Conselho Federal da 585 e da 586, na minha época a gente era formado com foco no produto, em criar o produto e vender o produto. Hoje as pessoas, elas são, os farmacêuticos, eles são criados dentro da faculdade com foco no paciente, né? O foco final no paciente. Então isso muda completamente o conceito da profissão. E hoje a gente é figura essencial e figura-chave dentro da farmácia. Um bom farmacêutico muda completamente o panorama da farmácia. Então, eu tenho essa mesma percepção, Thiago, de que assim, temos certamente um desafio muito grande, né, ainda pela frente. Mas a gente tem vários sinais de que sabe, de alguma forma, todas essas combinações de 585, 586, 1321, 44, enfim, isso e eu tenho para mim também que personalidades como você também aceleram, são espécies de catalisadores que nós temos, né? como nós, porque o teu trabalho também é sensacional aqui na internet. Que é de esquentar
essa percepção de que, opa, peraí, não é entregar a caixa, né? É pensar nesse tratamento, é pensar nessa pessoa, com essa medicação, né? Então, eu acho que isso é maravilhoso. Mas, se nós pegássemos, Thiago, uma máquina do tempo, né? Eu não sei se você lembra de um filme com o Michael J. Fox, cara, De Volta para o Futuro. Ele entrava no DeLorean e tal, né? Quem não da nossa E época? aí, 1985. 1985, olha que coisa, né? E aí, se você pudesse, cara, voltar num dia que foi a sua formatura, num dia que você foi formalmente receber ali o seu diploma, onde é meio que aqueles é o último dia, né, de um acadêmico ali na sua graduação. A partir da manhã seguinte é um Thiago com um diploma de farmácia e tal. Se você pudesse ver aquela cena de pessoas que estavam ali para poder dizer, puxa, filho, que legal, né? Sabe, saiu de casa, foi para a capital, jogou bola, com certeza teve os tropeços, os acertos, as vitórias, as derrotas e tal. Mas combinando tudo isso, né, Thiago, você estava ali recebendo aquele símbolo, né, de que deu certo, de que aquela escolha no vestibular e tal, aí passa pela cabeça os mestres, os professores, o professor de química, enfim. Então, naquele momento, que para a gente normalmente é um momento de uma mistura de sentimentos, de conclusão, mas também de incertezas, não é? Se você pudesse deixar uma mensagem, cara, chegar assim na beirada do seu ouvido, na cadeira que você estava sentado e pudesse mandar só uma mensagem para ele, quase 2 décadas depois já, né? O que te ocorre? O que você falaria pro Thiago quase 20 anos atrás? Siga seu coração. Siga o seu coração. Siga aquilo que você acredita, porque por muito tempo, eu deixei de acreditar naquilo que eu sonhava, aquilo que eu imaginava, aquilo que eu queria, me rendendo ao sistema, digamos assim, né? E eu dava muito ouvidos para as pessoas que talvez não por maldade, mas queriam uma segurança, né? Vai lá, mantenha a tua carreira como professor, continua. Eu demorei muito tempo para empreender, para ter o meu negócio, para criar tudo que eu criei, que era uma coisa que eu gostaria de ter feito muito tempo antes. Então, cara, eu acho que a mensagem para as pessoas, para quem vai se formar, não só para o Thiago, mas para quem vai se formar também agora, daqui a alguns anos, é siga o seu coração. Acredite nos seus sonhos. Trabalhe para que os seus sonhos se realizem, porque eu vejo muita gente, nossa, frustrado depois de 20, 30, 40 anos de profissão, né? Porque se rendeu, porque ficou, porque eu brinco com os meus alunos, porque criou calo no umbigo, né? Ficou com o balcão, ficou lá encostado no balcão da farmácia a vida inteira, criando calo no umbigo, e não foi atrás de construir o seu legado. Então, eu acho que é muito importante a gente botar um foco na vida, botar um planejamento na frente e tudo mais, mas esse planejamento ele pode se moldar ao longo do tempo, né? A gente não precisa ser engessado naquilo e pensar que você vai fazer a mesma coisa a vida inteira. Eu nunca me imaginaria trabalhar pela internet. Nunca, nunca. Há 18 anos atrás eu não imaginava trabalhar pela internet. E hoje eu vejo que é só o começo de uma jornada completamente nova e que, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos. Eu não sei que rumo a minha vida vai levar. Eu tenho um planejamento, obviamente, mas eu não sei se esse planejamento ele vai seguir, porque ele mudou muito desde então. Mas a única coisa que eu estou seguindo é o meu coração. É o meu instinto, a minha vontade de querer fazer acontecer e a vontade de acreditar naquilo que eu sei que vai dar certo de alguma forma. E eu vou trabalhando para que isso dê certo. Então a mensagem é muito simples, cara. É muito simples. Acredite nos seus sonhos, ouça seu coração e segue o rumo. Fantástico. Thiago, parabéns e obrigado por isso, viu? Obrigado. Se eu fico imaginando que tá só começando, cara, imagino que há por vir, porque já fez tanta coisa boa, imagino que há pela frente, né? Maravilha. Thiago, eu tenho certeza que não só eu, viu, mas todos os membros da academia, numa hora dessa, estão em vibrações aqui positivas, mandando super energia positiva para que você continue esse caminho brilhante, maravilhoso que você tem. É certamente uma honra para todos nós ter não só
você enquanto um ser humano, fazendo bem aqui na Terra, mas ainda por cima veio farmacêutico, pô, velho, que maravilha, né? E com orgulho ainda. Com muito Pô, orgulho. aí Fica muito perfeito, orgulho. né, cara? Então, obrigado de coração, obrigado por ceder o seu tempo, por nos permitir conhecer um pouco mais de como que você pensa, de como que você age. Tenho certeza que todos nós estamos aprendendo muito aqui. Então é isso aí, cara. Eu espero que em breve essa pandemia possa passar e que a gente esteja juntos aí no Paraná, dando boas risadas, falando sobre a vida, sobre o mundo farmacêutico, né? Eu acho que esse é um dos meus grandes sonhos aqui, que essa nuvem passe e que a gente possa poder estar, sabe, olho no olho, braço a braço, como você bem disse no início, né, Inácio, eu gosto de movimento, eu gosto de gente, eu não quero ficar em lugar fechado, e eu também não. Então, hoje a gente se contenta pelo Zoom, né? Mas quem sabe já já a gente vai estar num Zoom bem pertinho, né, Thiago? Ah, tomara que sim, cara. Espero que o mais rápido possível a gente possa se encontrar, quem sabe, em algum palco aí, dando algum treinamento, Maravilha. né? Ou aprendendo com alguém também, né? Porque a gente tem que ser humilde, tanto quanto a gente possa passar conhecimento. A gente tem que aprender para ensinar. Então, eu me coloco muito na posição de aluno, na posição de pessoa que se dispõe a aprender, né? Porque eu sempre falo que se você acha que sabe tudo, quer dizer que você começou a regredir. Exato. Né? Quer dizer que você começou a regredir. Você nem estagnou, começou a regredir porque as pessoas estão andando e a fila vai passar em cima de você. Então a gente tem que se colocar no papel de aluno e de aprendiz, né? O eterno aprendiz pro resto da vida, e não tem como. Total. Meu caro, muito obrigado. Senhoras e senhores, estivemos aqui com o Thiago Bocalon. Thiago, a gente fecha o nosso quadro por aqui, mas eu tenho certeza que a gente ainda vai construir muita coisa juntos. Então, meu caro, muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, Inácio, de coração. Valeu, pessoal da academia. Um abraço para você, sucesso para todo mundo. Legal. Conversei com os meus pais, conversei com alguns amigos, falei, gente, eu vou vender a farmácia, eu vou ver do digital porque eu não dou mais conta. Não, para com esse negócio de internet, fica com a farmácia. A farmácia é boa, é um negócio que é bom para você, sempre foi, sempre deu dinheiro. Fica quietinho onde você tá. Você já fez só loucura uma vez, você vai fazer de novo. Para com isso. Eu falei, tá me chamando de maluco de novo? É lá que eu vou. É agora. Cara. Seguindo o coração sempre. É muito bom, né, cara? Então, roda a vinheta.